tarde. Tudo bem? Tranquilo? Hoje a gente vai dar continuidade aos nossos estudos de limites, tá? Limite de funções reais. Na aula anterior a gente introduziu a ideia de limite e falamos também de continuidade de funções, né? E aí, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre isso, falar também de limites laterais e de limite de funções compostas, tá? Nossa aula de hoje, o tema dela é esse. Só um aviso a respeito das listas de exercício, né? A lista de exercício dessa semana tem alguns limites já para vocês calcularem, né? E aí a gente observou que alguns alunos já conhecem, por exemplo, um teoremazinho que a gente vai falar só depois que a gente trabalhar a derivada, né, que é o teorema de L'Hospital, né? E aí alguns alunos utilizaram essa técnica, digamos assim, de maneira esperta, né? Para resolver mais rapidamente os limites da lista, né? Então, como a gente deixou passar esse pequeno detalhe, a gente vai aceitar para essa lista, tá? Mas para as próximas listas, vocês só poderão usar o teorema de L'Hospital se vocês detalharem a resolução na questão, tá bom? Detalharem todos os passos do teorema, se está satisfazendo as hipóteses e tudo mais, tá? Então tem que ser bem minucioso para poder utilizar esse teorema nas próximas listas. Quem já entregou desse jeito, tudo bem, mas quem vai fazer nas próximas, já saiba disso, que não será aceito só deriva em cima, deriva embaixo, limite é isso, pronto, acabou. Não, ok? Só pra gente, porque tudo bem que é uma ideia interessante você antecipar, né, alguns conteúdos, só que não com tanta esperteza assim, né? Tá bom? Então sejamos espertos, mas nem tanto. Uma outra coisa é sobre as sessões de monitoria, tá? Então compareçam às sessões de monitoria, mais uma vez a gente está pedindo. Venham às sessões de monitoria, venham aos plantões de dúvida, tá? As oficinas temáticas. Então vocês podem observar que a gente está disponibilizando vários meios, várias ferramentas para que vocês possam criar autonomia estudantil e aprender cálculo, tá bom? E vocês não estão sozinhos, tem toda uma equipe apoiando vocês. Mas vocês têm que comparecer e aproveitar essas ferramentas aí, tá bom, pessoal? Então, tá vindo muita gente para os plantões e para as sessões de monitoria, mas ainda tem um número significativo de alunos que não estão comparecendo. Então, é importante que vocês tenham em mente isso, tá? Então, compareçam. Bom, então, como eu falei logo no início, na aula de hoje a gente vai falar de limites laterais, tá? Hoje, 14 de setembro de 2022, vamos falar a aula 7 de limites laterais e limite de função composta, ok? Para começar a falar de limites laterais, eu quero começar por esse exemplo, tá? Então, considere a função de Heaviside definida por essa expressão. Ela é uma função por partes, h de t. Essa é uma função muito utilizada em circuitos, né? Representam chaves que liga e desliga, etc. Então, essa função é dada por 1, se o t é maior ou igual que 0. E essa função é 0, se o t é menor que 0. A pergunta que a gente faz é o seguinte: é possível calcular o limite dessa função h de t quando o t tende a 0? Será que é possível a gente calcular esse limite? Então, esse exemplo é um exemplo clássico para a gente poder introduzir essa ideia de limites laterais, tá? Lembra que na aula anterior nós falamos sobre limite de uma função? Então, só relembrando, o que significa dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a um ponto P, é L, né?
O que significa dizer isso aqui? Significa dizer que para todo epsilon dado positivo, né, existe um delta positivo, tal que se essa diferença aqui, x menos p, módulo de x menos p é maior que zero e menor que esse delta, isso implica dizer que a diferença, o módulo da diferença entre f de x e o L, que é o candidato a limite, tem que ser menor que o epsilon para todo x que pertence ao domínio da função f. Tá? Isso aqui vale. Então, essa é a ideia básica de limites, e graficamente nós vimos o seguinte. Tá? Nós vimos o seguinte, se você tem aqui um ponto P, a abscissa P e o candidato a limite L, essa notação nos diz o seguinte, nos diz que, dado um intervalo, deixa eu só melhorar aqui esse gráfico. Então, essa ideia, essa simbologia nos diz o seguinte, que se você pegar um epsilon positivo, um intervalo de centro em L e tamanho epsilon, né? Então você tem uma faixa aqui, dado qualquer epsilon, você tem que encontrar um delta, tal que esse intervalo de P menos delta e P mais delta, para qualquer valor x do domínio da função, nesse intervalo, possivelmente com exceção do P, tá? O P não precisa estar no domínio da função, como nós havíamos falado, qualquer valor nesse intervalo, a imagem dele vai recair nesse intervalo. E isso serve para qualquer valor que você tomar se aproximando de P pela direita ou se aproximando de P pela esquerda. Qualquer sequência que se aproxime de P, tanto pela direita quanto pela esquerda, tem que satisfazer essa propriedade. Sempre que você conseguir isso, aí você pode dizer que o limite da função f, quando x tende a p, é esse L. Tudo bem? Geometricamente, nós vimos que isso é equivalente a você conseguir uma faixa aqui, né? De tal forma que o gráfico da função esteja inteiramente dentro desse retângulo formado pela interseção entre essas duas faixas, né? Propriedade gráfica de limite nos diz isso daí. Bom, mas o que eu quero falar com isso? Isso aqui é só para a gente relembrar uma revisão da aula anterior, mas o que eu quero falar é o seguinte, que a gente tem que se atentar que nós estamos nos aproximando de P por ambos os lados. Os valores do domínio da função que se aproxima de P estão vindo tanto pela direita de P, quanto pela esquerda de P. Então tem que ser para qualquer x que satisfaça essa propriedade. Para todos os pontos de domínio da função que estão nesse intervalinho aqui de P menos delta a P mais delta. Tudo bem? Vamos voltar agora para essa função. Essa função h de t é uma função definida por partes. Ela é 1 quando t é maior ou igual que 0 e ela é 0 quando t é menor que 0. Vamos olhar para o gráfico dela, né? A gente já sabe construir o gráfico de algumas funções definidas por partes. Então vamos olhar aqui o gráfico dela. Aqui a variável t, aqui a variável h. Então observa, quando t é do zero, inclusive o zero para a direita, para os seus valores positivos, acima de zero, a função é 1. Então ela vem bem aqui no 1. E aí o gráfico dela faz isso aqui. Tá bom? E aqui a bolinha aqui é fechada, porque aqui é maior ou igual que 0. Belezinha? E aí, do 0, tirando 0,
para os valores menores que ele, para a esquerda do zero, a função é zero. Então, bem aqui, ó, a bolinha é aberta. Pronto. Esse aqui é o gráfico dessa função h. Tudo bem? Agora, será que o limite dessa função existe? Bom, para o limite dessa função existir, essa propriedade aqui tem que ser satisfeita. Ou seja, se o limite dessa função for algum carinha L, algum número L real, essa ideia de eu tomar qualquer epsilon e afunilando esse epsilon, diminuindo cada vez mais, e eu vou conseguir sempre um delta aqui, tem que ser satisfeito para aquela função. Só que observa que eu estou querendo o limite da função h quando o t se aproxima de zero. Tudo bem? O zero está bem aqui. Está aqui o zero. Então, observa. Quando eu me aproximo do zero pela direita, por valores maiores que ele, a minha função, as imagens dos valores que pertencem ao domínio da minha função, estão se aproximando de quanto? Eu me aproximo de zero, a função está se aproximando de quanto? De 1. Por outro lado, quando eu me aproximo de zero pela esquerda, por valores menores que o zero, a função está se aproximando de quanto? De zero. Ah, professor, mas não tá, a bolinha está aberta. Não importa. Lembra que quando nós falamos sobre limite, nesse caso aqui, esse ponto P, ele nem precisa estar no domínio da função. Nesse caso, ele está no domínio porque a imagem do P aqui é 1, tá? Mas o fato da bolinha estar aberta aqui não interessa para o nosso estudo de limites, tá? Então, eu estou me aproximando do zero pela esquerda, a função está se aproximando de zero. Bom, pela direita eu estou me aproximando de 1. A função se aproxima de 1. Pela esquerda, a função se aproxima de 0. Então, parece que eu tenho um problema aí, né? E, de fato, vamos supor que eu ache que o limite dessa função, que a gente imagina que o limite dessa função, quando t tende a 0, é 1. Significa que, dado um epsilon, tem essa faixa aqui, ó, eu tenho que encontrar um delta aqui nas redondezas do zero, de maneira que qualquer cara que esteja nesse intervalo, as imagens desses pontos se aproximem de 1. Isso vai acontecer? Vai acontecer somente quando eu tiver para valores nesse intervalo, do zero até o zero mais delta. Concorda ou não? Agora, quando eu vier por valores à esquerda do zero, ou seja, quando eu tiver nesse intervalinho, ó, de 0 menos delta até o zero, as imagens desses pontos não vão estar presentes, não vão estar contidas nesse intervalo, porque as imagens desses pontos é 0. E aí nós temos um grande problema na nossa definição de limite, que não acontece o que nós queríamos. Ok? A mesma coisa, a gente pode fazer essa mesma análise imaginando que o limite da função é 0. Ah, professor, se o limite da função não é 1, então o limite da função é 0, que é o outro candidato. Só que aí nós vamos encontrar o mesmo problema. Quer ver? Olha só. Se eu achar que o limite da função é o 0, então, dado um delta, dado um epsilon, está aqui a faixazinha do epsilon, tá? Então, quando eu dado esse epsilon, eu tenho que encontrar um delta, de maneira que, quando eu me aproximo do zero pela esquerda, as imagens desses valores têm que estar contidas nessa faixa. Beleza, quando eu me aproximo do zero pela esquerda, as imagens vão estar contidas nessa faixa. Ok. Agora, quando eu venho pela direita, esses pontos, as imagens deles, vão bater aqui no 1 e vai estar fora da faixa. Então, eu tenho um problema também com a minha definição de limite. Então, nesse caso, esse é um exemplo clássico de que essa função h de t, o limite dela, existe ou não existe? Não existe, porque fura a definição de função de limite que a gente deu. Então, nesse caso, logo, o limite
da função h de t, quando t tende a zero, ele não existe. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, o limite dessa função não existe. Por quê? Porque quando eu me aproximo do zero por valores maiores que ele, no caso, o zero é o nosso p, né? Então, quando eu me aproximo desse zero por valores maiores que ele, a minha função, as imagens desses valores, vão bater aqui no 1. E quando eu me aproximo pela esquerda, as imagens desses valores vão bater aqui no 0. Então, nós temos aí uma inconsistência em relação à definição de limite que nós demos e, portanto, o limite dessa função não existe. Ok? Mas, essa ideia de eu me aproximar do zero pela direita, do zero pela esquerda, ou de um valor p qualquer, ele nos dá o gancho para a gente definir o que é limite lateral. Que apesar do limite da função não existir, mas nós podemos introduzir uma ideia de limites laterais, ou seja, verificar se a função se aproxima de um determinado valor somente quando eu me aproximo do ponto P por um dos seus lados somente, no caso, somente pela direita ou somente pela esquerda. Nesse caso aqui, se eu me aproximar do zero somente pela direita, a função vai se aproximar do 1. Então, a gente vai poder escrever o seguinte, ó. A gente vai poder dizer o seguinte, que o limite da função h de t, quando t tende a zero, e aí a gente vai colocar esse maisinho aqui em cima do zero, para indicar que são valores maiores que o zero. Tudo bem? Então, estou me aproximando, o t está tendendo a zero por valores maiores que zero, ou seja, pela direita de zero. Então, nesse caso aqui, o limite dessa função, à direita dessa função vai ser 1. Porque quando eu me aproximo do zero pela direita, a função se aproxima de 1. Então, esse limite lateral aí é 1. Ok? Analogamente, o limite... Vai ficar muito baixo. Não. O limite da função h de t, quando t tende a zero pela esquerda, é 0. Porque quando eu me aproximo do zero por valores menores que 0, a minha função se aproxima do zero. Então, essa ideia aqui é a ideia para a gente introduzir as definições de limites laterais para uma função. Ok? O limite da função não existe, mas os limites laterais existem. Tudo bem? Então, a gente vai definir o seguinte, ó. Limite lateral à direita de f. O que vai ser o limite lateral à direita de f? Ou simplesmente o limite à direita de f. Eu vou dizer que o limite de uma função f de x, quando x tende a um ponto P por valores à direita desse ponto P, por valores maiores que P, vai ser igual a L, se somente se acontece o seguinte: para todo epsilon maior que 0 dado, existe um delta positivo, bem parecido com a definição de limite que a gente deu, tá? Tal que... Aí, olha só. Tal que... Dado um epsilon, eu vou encontrar um delta, tal que quando eu me aproximo desse ponto zero, que no caso é o nosso P, lá na generalização do limite à direita, quando eu me aproximo do zero pela direita, qualquer ponto nesse intervalo, a imagem dele vai estar nessa faixa. Ou seja, aqui é o ponto P e aqui vai ser o P mais delta. Concorda ou não? Tá? Se aqui for P, aqui vai ser o P mais delta. Então, eu vou escrever assim, ó. Tal que
se x está entre p mais delta e p, então a diferença entre a função e aquele ponto L vai ser menor que o epsilon. Ok? Essa é a definição de limite lateral à direita da função f. Tá claro? Tá? Então, consequentemente, eu posso definir também o que é o limite lateral à esquerda de f, ou simplesmente limite à esquerda de f. Tá? Então, eu vou dizer que o limite da função f de x, quando x tende a um ponto P, vou colocar o menusinho aqui para indicar que é pela esquerda de f, de P, por valores menores que P. Isso aqui vai ser igual a L, se somente se, para todo epsilon dado, existir um delta maior que zero, tal que... Agora, esses valores de x tinham que estar, quando é à direita, eles deveriam estar entre P e P mais delta. Agora, como é à esquerda, eles vão ter que estar aqui, ó. Eles terão que estar entre o P e o P menos delta. Belezinha? Então, estarão entre o P e o P menos delta. Então, x tem que ser menor que P e maior que P menos delta. Isso vai implicar que o módulo da diferença entre f de x e L é menor que epsilon. Ok? Tudo bem? Então, graficamente, a gente pode ilustrar aquelas definições dessa maneira. Imagina aqui, ó, que eu tenho o gráfico da função. Tá? Aqui o gráfico da função f. Aqui é o ponto P. Aqui eu vou chamar de L1. E aqui eu vou chamar de L2. Vou até mudar aqui, só para não ficar o mesmo L, por questões didáticas. Vou colocar aqui L1, aqui L2. Então, bem aqui é o L1 e bem aqui é o L2. Tá bom? Então, vindo para cá, limite lateral à direita de f significa que, dado um epsilon, uma faixa aqui, eu consigo um delta tal que, para todo x entre P e P mais delta, a imagem desses pontos, ou as imagens desses pontos, estarão nessa faixa. E aí eu digo que o L1 é o limite lateral à direita da função f. Tá bom? E para a esquerda é análogo. Dado um epsilon aqui, tem uma faixazinha aqui, então eu consigo um delta, positivo também, tal que todo e qualquer ponto do domínio que estiver nesse intervalo, entre P menos delta e P, possivelmente excluindo P, as imagens desses pontos estarão nessa faixa. Alguma dúvida? Com certeza. Pensei que ele ia ter dúvida. Tá, então vamos para um exemplo. Antes do exemplo, esse teorema, que é um teorema super importante para a gente. O teorema diz o seguinte: se o limite da função f de x, quando x tende a A, se esse limite é igual a L, então
o limite da função à direita e o limite da função à esquerda, quando x tende a direita e a esquerda de A, são iguais esses limites e são iguais ao limite da função. E vale a recíproca. Tá bom? Esse é um teorema poderoso e importante para a gente, tá? Deixa eu colocar ele aqui para registrar. Limite de f de x vai ser igual a L, quando x tende a um ponto P. Não, aqui não vai dar, deixa eu diminuir a letra. Limite de f de x vai ser igual a L, quando x tende a P, se somente se. O limite de f de x à direita de P e à esquerda de P forem iguais e iguais a L. Isso aqui é um teorema importante para a gente, tá? O teorema 1 da aula de hoje. Tá? Eu não vou demonstrar esse teorema, mas a gente vai utilizar essa aplicação. A demonstração dele não é muito complicada. Na verdade, é bem tranquila, mas foge o nosso interesse aqui, tá? Então, se o limite de uma função é igual a um determinado valor quando x tende a um ponto, se isso é verdade, então os limites laterais dessa função têm que ser iguais e iguais ao limite da função. E vale a volta. Se os limites laterais são iguais, então o limite da função existe e é igual ao valor dos limites laterais. E esse teorema nos dá uma ferramenta poderosa para resolver determinados limites. Tá? Como, por exemplo, esse limite. Limite do módulo de x. Vamos calcular esse limite. Tá? Qual é o limite do módulo de x quando x tende a zero? Limite do módulo de x quando x tende a zero. Então, olha só. Bom, aqui a gente tem um probleminha se a gente for tentar calcular esse limite direto. Por quê? Porque a função módulo ela é uma função definida por partes. Né? Lembra que a função módulo de x, ela é x se o x for maior do que ou igual a zero e menos x se o x for negativo. Certo ou não? Tudo bem? Essa é a definição da função módulo de x. Então, observe o seguinte, o gráfico dessa função, como é que ele se comporta? Ele é assim, ó, o gráfico da função módulo. Olha, para valores do zero e valores maiores que zero, a função módulo de x, na verdade, é a função identidade de x. Então, o gráfico dela é assim, ó. Tudo bem? E para valores menores que zero, a função módulo de x é a função menos x, que é essa aqui, assim, ó. Tudo bem ou não? Então, observa. Quando eu me aproximo do zero pela direita, olhando só para o gráfico, o limite dessa função é quanto? É zero, que a função está se aproximando de zero. E quando eu me aproximo do zero pela esquerda, o limite dessa função é quanto? É zero também. Ou seja, olha o que a gente acabou de verificar, só olhando para o gráfico. O limite da função módulo de x, quando x tende a zero pela direita, é igual. Bom, quando x se aproxima do zero pela direita, eu estou me aproximando do zero por valores positivos. E por valores positivos de zero, a função módulo é igual à função identidade. Então, isso aqui vai ser igual ao limite de x quando x tende a zero pela direita. Tudo bem? Agora, essa função x é uma função polinomial. E a gente viu na aula anterior que as funções polinomiais, elas são o quê?
contínuas. E quando a função é contínua, para você calcular o limite, basta você calcular a imagem da função no ponto. Então, para eu calcular o limite de x quando x tende a zero, pela direita, isso aqui nada mais é que eu pegar o zero e substituir. Dá zero. Belezinha? Por outro lado, o limite da função módulo de x quando x tende a zero pela esquerda. Bom, se aproximar de zero pela esquerda é se aproximar de zero por valores negativos. Por valores negativos, a função módulo de x é igual a menos x. Então, esse limite vai ser igual ao limite da função menos x quando x tende a zero pela esquerda. Novamente, a função menos x também é uma função polinomial, portanto é contínua, e portanto o limite dela nesse ponto é só substituir a imagem, o ponto na função. Então ficaria menos zero, e menos zero nada mais é que zero. Tudo bem? Então logo, olha como você tem que justificar na tua prova. Então logo, como o limite da módulo de x, quando x tende a zero pela direita, é igual ao limite da módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda, é igual a zero. Então, o limite da função módulo de x quando x tende a zero por ambos os lados é igual a zero. Agora está bem solucionado o problema. Você tem que justificar isso na tua prova. Tá bom? Não vai só colocar limite é zero. Desconto mais da metade da questão. Outro exemplo. Calcule caso exista. Letra B. O limite da função módulo de x sobre x quando x tende a zero. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber, professor, quando, por exemplo, nesse limite que o senhor fez agora no meio, se fosse uma outra função, tipo, também definida por partes, só que quando eu pegasse os pontos entre esses dois, ou seja, x maior que zero, x menor que zero, e quando x fosse igual a zero, eu jogasse um outro ponto na imagem. Como é que eu faria para achar o limite, se ele existisse, no caso? Peraí, não entendi. Assim, eu pego uma função por partes, Certo. igual essa, eu digo que ela é definida quando igual a x, se x for maior que zero, e vai ser um número qualquer quando x igual a zero. X, se x for maior que zero. Um número qualquer a, quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero. E x de novo, e menos x quando x for menor que zero. Aí eu queria saber como é que faria para calcular o limite, se ele existisse e tal. Depende do comando da questão, né? Talvez a questão possa pedir qual é o valor desse A para ele existir, para que o limite exista. Uhum. Aí você só tem que lembrar que nesse caso aqui, a função estaria definida nesse ponto, né? Então você vai ter que calcular o limite à direita, por valores positivos, olhando para essa função. Sim. A mesma ideia. E calcular o limite à esquerda, olhando para essa função. Tá? Não tem muita coisa diferente disso, não. Mas se ele definisse A como um número, tipo 1, 2, sei lá. Sim. Aí, como é que a gente justificaria que não existiria o limite? Porque dá pra... Você pode desenhar o gráfico, por exemplo, se aqui fosse 1, né? Vamos supor essa função. Essa questão não está na lista não, né? Não. Tá, só para... Não tá, não. Eu já caí em algumas pegadinhas assim, mas tudo bem. Não tá na lista, não. Confie em ti. Então, por exemplo, essa função seria x se fosse maior que zero, né? E menos x se fosse menor que zero. E a seria 1 aqui, né? Quando x é zero, aqui seria 1. Nesse caso, no caso especificamente dessa função, o limite continuaria existindo, independente do valor de a. Por quê? Porque quando tu te aproxima de zero pela direita, a tua função se aproxima de quanto?
de zero também. Tá. E quando tu te aproxima de zero pela esquerda, a tua função também se aproxima de zero. Então, o limite, nesse caso, existiria e seria igual a zero. Agora, se ele perguntasse, por exemplo, essa função é contínua no zero? E aí, o que tu acha? Ela é contínua ou não? Não é contínuo. Não é contínua por quê? Porque a imagem é 1. Porque a Quando imagem x é desse igual a ponto zero é 1. E o limite da função quando x tende a zero é quanto? Zero. E para ser contínua, o limite tem que ser igual à imagem do ponto. Então, nesse caso, ela não seria contínua. Então, no final das contas, o limite existe, mas ela só define que a imagem não é contínua. A função não é contínua. Então tá bom? Okay. Obrigado, professor. De nada. Depois eu vou olhar na lista com calma para ver se não tem uma lista. Qual é teu nome? Curso? Esqueci de perguntar. Marcos. Marcos, Engenharia da Computação. Valeu, Marcos. Bom, e esse outro aqui, pessoal? Limite do módulo de x sobre x, quando x tende a zero. Como é que a gente calcula isso? Mesma ideia. Tá? Eu tenho uma função módulo aqui, então eu estou me aproximando de zero, pela direita e pela esquerda. Então, eu vou fazer o estudo separado aqui. Ó. Limite de módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Bom, quando x tende a zero pela direita, a gente já viu que a função módulo ela é igual à função identidade. Tudo bem? Então, aqui ficaria... igual ao limite de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. Só que x sobre x é 1. Então, esse aqui é o limite de 1 quando x tende a zero pela direita. E o limite de 1, que é uma constante, é a própria constante. A gente já viu isso na aula anterior. Então, isso aqui é 1. Então, o limite dessa função, quando x tende a zero, é 1. Tá? E quando x tende a zero pela direita. E quando x tende a zero pela esquerda? Módulo de x sobre x. Isso aqui vai ser o limite. X tende a zero pela esquerda. Quando eu me aproximo de zero por valores negativos, menores que zero, a módulo de x é igual a menos x. Tá bem aqui, ó. Módulo de x é igual a menos x. Tá bom? Só que menos x sobre x, isso aqui nada mais é que menos 1. No x tende a zero pela esquerda. E o limite de uma constante é a própria constante. Tudo bem? Logo, vou escrever para cá, que não ia ficar se abaixando. Logo, como o limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela direita, é diferente do limite da módulo de x sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, o limite módulo de x sobre x, quando x tende a zero, não existe. Pronto. Ok? Como os limites laterais são diferentes, então o limite da função não existe. O limite da função existir, os limites laterais precisam obrigatoriamente ser iguais. Alguma dúvida? Tudo bem? Então, beleza. E essa aqui, ó. Calcule, caso exista, limite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, onde o f de x é essa função aí definida por partes. Tá bom? É essa função aí definida por partes. Como é que a gente calcula isso? Deixa eu anotar aqui. Quero saber quanto que é o limite, exemplo.
quando x tende a 1, de f de x menos o f de 1 sobre x menos 1, onde a f de x é igual a x mais 1, se o x for maior do que ou igual a 1, e 2x se o x for menor que 0. Então, como é que a gente faz essa? A ideia é análoga aos exemplos anteriores. Eu tenho uma função definida por partes agora. A módulo também é definida por partes, mas no caso não específico de uma função modular, uma função definida por parte qualquer. Então, eu vou estudar os limites à direita e à esquerda dessa função, desse quociente, no caso. Tá? Então, olha só. O limite, quando x tende a 1, pela direita do 1, de f de x menos o f de 1 sobre o x menos 1, ele vai ser igual. Quando eu me aproximo do 1 por valores maiores que 1, a função f ela é igual a quanto? A função f é igual a quanto? X mais 1. Por valores maiores que 1, a função f é a função x mais 1. Então, vem e substitua aqui. Isso aqui vai ser o limite da x mais 1. Quanto que vale o f de 1? Eu pego 1 e vou ter que substituir aqui na minha função, mas eu tenho que obedecer às restrições. Quando x é 1, a função, eu vou calcular a imagem do 1 por essa função. Sim ou não? Então, o f de 1, ele é 1 mais 1, que dá 2. Ok? Então, bem aqui eu venho menos o f de 1, que é 2. Tudo isso dividido por x menos 1. Então, olha só, esse limite vai ser igual ao limite, quando x tende a 1 pela direita, x mais 1 menos 2 é x menos 1 sobre x menos 1. Né? Então, isso aqui cancela, isso aqui vai ficar igual ao limite, quando x tende a 1 pela direita de 1, e o limite da constante é a própria constante. Então, o limite desse quociente, quando x tende a 1 pela direita, é 1. Agora, eu vou calcular pela esquerda. Tá bom? Pela esquerda vai ficar como? Limite de f de x menos o f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela esquerda. Bom, pela esquerda de 1, o f de x, ele é 2x. Aqui eu coloquei 0, mas aqui é 1, né? Tá? Pela esquerda de 1, o f de x é 2x. Então, vem aqui e substituo o 2x aqui, ó. Igual ao limite do x tende a 1 pela esquerda. F de x é 2x menos o f de 1 a gente já calculou, é 2, sobre x menos 1. E aí, esse limite, como é que a gente calcula? O que a gente faz aí? Bota o 2 em evidência, né? Muito bem. Põe o 2 aqui em evidência, vai ficar x menos 1 sobre x menos 1. E agora eu posso utilizar cancelamento, eu estou em valores próximos do 1, não necessariamente no 1. Então, esse aqui vai ser o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de 2. Isso aqui vai dar 2. Belezinha? Resumo da história. Pela direita de 1, o limite desse quociente deu 1. Pela esquerda de 1, o limite desse quociente deu 2. Então, o que a gente pode concluir aí? Que o limite daquele quociente, quando x tende a 1, ele não existe. Tá? Aí você conclui para tirar os 25 décimos que valerá a questão, né? Como limite de f de x menos o f de 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1 pela direita, é diferente do limite de f de x menos o f de 1 sobre x menos 1,
quando x tende a 1 pela esquerda, então o limite, quando x tende a 1, de f de x menos o f de 1 sobre o x menos 1 não existe. Cansa ficar escrevendo? Tudo bem? Alguma dúvida? Então tá, se não tem dúvida eu vou passando. Se tiver dúvida, pergunta. Olha essa outra. Hoje vai ser mais uma aula de resolução de exercício do que teoria. Que a teoria é bem básica. Tá? O limites laterais, e depois a gente vai falar de limite da composta. São 2 teoremas e o resto é exercício. Tá? Então, olha mais esse exemplo. Dada a função f de x igual a x ao quadrado, menos 3x mais 2, dividido por x menos 1, verifique se os limites laterais dessa função são iguais. E aí ele aproveita e pergunta, a função f é contínua em 1? Por quê? Então, bora ver essa. Então a função é f de x igual a x quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Eu quero verificar se o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é igual ao limite de f de x, quando x tende a 1 pela esquerda. E ele pergunta se f é contínua e por quê. É contínua em 1, né? Tá? Então tá. Então como é que a gente faz? Vamos calcular os limites laterais. Tá bom? Então, para eu calcular os limites laterais, eu vou olhar para o seguinte. Ó. Limite, quando x tende a 1 pela direita, da f de x, que é isso. Menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Tá? E aí, como é que a gente resolve esse limite? Aí você, não sei, né? Luz Pital, né? Não. Ainda não vimos isso. Finge que você não sabe o que é isso. Para quem sabe, né? Bom, lembra do teorema que a gente falou na aula anterior? Nós falamos do seguinte, quando você tem um limite que você desconhece, não consegue calcular, você pode tentar encontrar uma outra função. Né? Se essas duas funções forem contínuas, próximas do ponto de tendência, que no caso é 1, então, e o limite de uma delas existir, o limite da outra vai ser igual ao limite da primeira. Tá? Então, o segredo é eu procurar uma outra função aqui. Vocês conseguem pensar em alguma artimanha aí? Alguma técnica? Né? Isso aqui tem que ser igual. Limite, quando x tende a 1 pela direita. O que a gente pode fazer? Extrair as raízes. Muito bem, eu posso extrair as raízes. Esse é um polinômio quadrático. Polinômio do segundo grau. Lembra que quando você tem um polinômio do segundo grau, vou fazer bem aqui o lembrete. Você pode escrevê-lo na forma fatorada. Certo? X menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Se tiver um coeficiente A, você bota o coeficiente A aqui no início. Tá? Então, olhando para esse polinômio, a gente vai tentar encontrar as raízes dele. Eu vou fazer bem aqui. X quadrado menos 3x mais 2. Isso daí é bem simples, dá para fazer por soma e produto, né? Tem que verificar dois números reais cuja soma dá 3 e o produto dá 2.
Quais são esses números? Hum? 1 e 2, certo? 1 e 2. Então, 1 e 2 são as raízes desse polinômio. Tá bom? Então, eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. X menos 1 vezes x menos 2. Tudo isso dividido por x menos 1. Tá? Se você quiser tirar a prova dos 9, você faz a distributividade aqui, ó. X vezes x, x vezes menos 2, que vai chegar aqui. Belezinha? E aí agora eu posso fazer o cancelamento. Então esse limite aqui vai ser igual ao limite, quando x tende a 1, pela direita, de x menos 2. E essa é uma função polinomial, é contínua, portanto eu posso só substituir o 1 aqui. Quando eu substituir vai ficar 1 menos 2, que vai dar menos 1. Ok? Tem algum erro? Encontraram algum erro aí? Não? Então tá. Tá bom? Aí agora eu vou calcular o limite à esquerda. Mas observa que o limite à esquerda, limite, quando x tende a 1 pela esquerda, de x ao quadrado menos 3x mais 2 sobre x menos 1, a ideia vai ser a mesma. Eu vou fatorar isso aqui, vou escrever esse polinômio na forma fatorada. Então, isso aqui fica x menos 1 vezes x menos 2 sobre x menos 1. Cancela. Isso aqui dá limite quando x tende a 1 pela esquerda de x menos 2. É contínua. Posso calcular a imagem do ponto. Imagem, pela função no ponto. Então, isso aqui vai dar menos 1. E a gente observa que, de fato, esses limites laterais são iguais. Tá bom? Então, a gente pode concluir que como o limite de x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1, à direita de 1, é igual ao limite de x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1, à esquerda de 1, é igual a menos 1, eles são iguais a menos 1, então, o limite de x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual a menos 1. Ele só pediu para verificar, mas como nós somos alunos aplicados, a gente faz mais ainda do que ele pedir, né? Tudo bem? Então, isso aqui vai dar menos 1, esse limite. Aí, o que ele pediu ainda foi, a função f é contínua em 1? O que vocês acham? Essa função aqui, ó, f de x igual a x² menos 3x mais 2 sobre x menos 1. Essa função é contínua em 1? O que a função tem, o que tem que acontecer para a função ser contínua em um ponto? O limite da função no ponto tem que ser igual à imagem da função nesse ponto. Porém, antes disso, o ponto tem que pertencer ao domínio da função. Sim ou não? Esse ponto está no domínio da função f? Domínio da função f são todos os reais menos o 1. Então, qual é a resposta que a gente vai dar? Não discutimos a continuidade de f em pontos fora do seu domínio. Então, você nem responde se sim ou se não. Você diz que não se discute. Belezinha? Não se discute, por quê? Porque só se discute em pontos pertencentes ao seu domínio. Alguma dúvida? Posso cobrar uma dessa na prova? Não? Mas vocês estão dizendo que não tem dúvida, uai. Vamos falar de limite da função composta. Olha só. Mudando a chave agora, tá? Sejam f e g duas funções tais que a imagem da função f esteja contida no domínio da função g. Aquela mesma definição que nós demos para a composição de funções. Tá?
Se o limite da função f de x, quando x tende a um ponto P, é igual a B, e a função g é contínua em B, então o limite da composta g de f de x, quando x tende a P, é igual a g do limite da função f de x quando x tende a P. Então, olha só, na composição de funções, de acordo com esse teorema aí, ó, deixa eu anotar aqui. Primeira condição, a imagem de f tem que estar contida no domínio da g. O limite da f de x é igual a b quando x tende a P. A g é contínua em B. Com essas hipóteses, a gente conclui que o limite da g de f de x, quando x tende a P, é igual a g do limite da f de x, quando x tende a P. Tá bom? Então, esse teorema é um teorema muito importante, porque ele nos auxilia na resolução também de determinados limites. Tá? Então, primeiro, a imagem da função f tem que estar contida no domínio da g para eu poder efetuar a composição. Né? Eu estou querendo fazer a g de f de x. Então, a imagem dessa função tem que estar contida no domínio da função g. Foi aquela hipótese que a gente mostrou para a composição de funções. E aí, se o limite da f de x quando x tende a um ponto é b, e se a g é contínua nesse b, então olha só, o limite da g de f de x, eu posso tirar a g pela continuidade dela, jogar ela para fora do limite e calcular a g do limite da função f nesse ponto P. Lembrando que o limite da função f nesse ponto P é quem? É b. E essa é uma ferramenta poderosa para a gente resolver problemas como esse aqui, ó. Olha essa letra A. Qual é o limite do cosseno limite quando x tende a 1 do cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Tá? Como é que a gente calcula esse limite aí? Então, observe o seguinte. Primeiro, vamos tentar comparar esse limite com o que nós temos aqui nesse teorema. Tá? Observa. Eu estou querendo, o teorema nos diz que o limite da g de f de x é igual a g do limite de f de x quando x tende a P. Então, comparando isso, eu tenho que tentar vislumbrar essa função como uma composição de funções. Então, se eu olhar para cá, ó, e fizer g de f de x igual ao cosseno de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, eu tenho mais claramente quem que é a minha função g de x e quem que é a minha função f de x. Quem é a g de x? Cosseno de x. Muito bem, então afiados, né? E quem é a f de x? 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. E aí, quais são as hipóteses do teorema? Ele diz que se o limite da f de x quando x tende ao ponto, que no caso é 1, for igual a um b, e se a g for contínua nesse b, então eu posso a g para fora do limite. Então, bora verificar o seguinte, ó. Vamos verificar se o limite, quando x tende a 1, da f. Quem é a f? É essa daqui, ó. A f é essa. 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Vamos ver quanto que é esse limite aí. Tá bom? Esse limite é quem? É quanto? É aquela mesma historinha. Bora procurar uma outra função. Porque eu não posso substituir direto, porque esse ponto não está no domínio dessa função. Eu ia zerar o denominador, então teria problema. Tá?
Então, por favor, gente, não façam isso na prova. Não substitua aqui o negócio, ficar 1 menos 0 sobre 1 menos 0. Oh, desculpa. 1 menos raiz de 1 sobre 1 menos raiz de 1. Aí o cara dá um jeito, não sei como, isso dá 1 no final. Faça isso, pelo amor de Deus. Tá bom? Não assassinem a matemática, por favor. Ela gosta tanto de vocês, né? Tá a todo momento com vocês. Tá? Então, como é que a gente faz aqui? A gente pode fazer como eu fiz na aula anterior, né? Escrevendo isso aqui assim, ó. Limite, quando x tende a 1, de 1 menos raiz de x sobre, e aqui eu posso escrever raiz de 1 ao quadrado menos raiz de x ao quadrado. Concorda ou não? Posso escrever assim? Ou, se você quiser, você pode racionalizar. Vocês preferem como? Dá no mesmo, né? Preferem que racionalize? Então, racionaliza. Então, você pega aqui, ó, 1 menos raiz de x sobre 1 menos x. Aí você vai racionalizar, vai multiplicar aqui, ó, pelo conjugado desse camarada. Né? 1 mais raiz de x sobre 1 mais raiz de x. Tá bom? Quando você multiplica por um fator como esse, você não está alterando a tua função. Porque 1 mais raiz de x sobre 1 mais raiz de x é 1. Então, multiplicar por 1 não altera a tua função. Belezinha? Só que quando você faz isso, esse limite passa a ser o seguinte, ó. Produto da soma pela diferença de dois termos. Fica o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. E aqui vai ficar 1 menos x vezes 1 mais raiz de x. Tá bom? Então, aqui vai ficar limite, quando x tende a 1. Aqui ficou 1 menos x, né, cancelar a raiz com esse, sobre 1 menos x, vezes 1 mais raiz de x. Aí agora eu posso efetuar o cancelamento. Então, esse limite ficou o limite de... Aí quando cancela isso aí, tu não vai colocar também na hora da tua prova limite de 1 mais raiz de x, por favor. Aí tem gente, mas por que não é isso não, professor? Por favor. Aqui, quando você faz o cancelamento, fica quanto aqui no numerador? 1. Então, esse 1 mais raiz de x está no denominador. Então, é 1 sobre 1 mais raiz de x. Belezinha? Aí agora, essa função é contínua no 1, você só substitui. Isso aqui fica 1 sobre 1 mais raiz de 1. Raiz de 1 é 1. 1 sobre 1 mais 1, que dá meio. Então, esse é o limite da função f de x quando x tende a 1. Aí vamos para o teorema. O teorema nos diz o seguinte. Se o limite da f de x quando x tende a p é igual a um b, o b é quem lá? O b é quem? Meio. E se a g for contínua nesse ponto, pergunta, a função cosseno é contínua em meio? Sim, a função cosseno é contínua em qualquer ponto do seu domínio. E o domínio da função cosseno são todos os reais. Tudo bem? Então, vou colocar isso aqui. Como g é contínua em R, então, o limite, quando x tende a 1, do cosseno de 1 menos raiz de x, 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, como a g é contínua, então, pelo teorema anterior, vou colocar aqui, vou colocar teorema 2 da aula de hoje, tá? Então, o limite dessa função, cosseno disso. Agora sim, ó, vamos aqui para a hipótese, para a tese do teorema. O limite da g de f de x, quando x tende a p, eu pego a g e jogo para fora do limite. Então, posso pegar essa cosseno, que é a minha g, e jogo para fora do limite. Então, isso aqui vai ser o cosseno
do limite de 1 menos raiz de x sobre 1 menos x, quando x tende a 1. Olha que legal. Agora ficou fácil, né? Porque isso aqui vai ser nada mais, nada menos que o cosseno desse limite que você já calculou. Quanto foi esse limite? Meio. Então, isso aqui é cosseno de meio e acabou. Você não precisa saber o valor do cosseno de meio, obviamente, tá? Alguma dúvida? Sim ou não? Posso para outra? Então, vamos para a letra B. Calcule o limite, quando x tende a 1, de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Limite, quando x tende a 1, da raiz quadrada de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos tentar usar o teorema. Você consegue identificar qual é a composição que resulta nessa função? Então, me diz lá, eu quero que você escreva a g de f de x que resulta nessa função, raiz quadrada de x quadrado menos 1 sobre x menos 1. Quem é a g e quem é a f? A g é raiz de x, muito bem. E a f? Sobre x menos 1, belezinha. Tudo bem? Mesma historinha do exemplo anterior. O que eu vou calcular primeiro? O limite, quando x tende a 1, da função f. Tá bom? Então, limite, quando x tende a 1, da função f, que é a x quadrado menos 1, sobre x menos 1. Essa daqui, vocês já estão calejados de tanto fazer essa daí, né? Isso aqui é um quadrado, aqui não aparece, mas tem um 2 aqui, né? Então, isso aqui é o limite, quando x tende a 1. Diferença de quadrados, você pode escrever pelos produtos notáveis, como a soma do primeiro, o produto da soma pela diferença de dois termos, né? Sobre x menos 1. Cancelamento. Então, esse limite aqui vai ser igual ao limite de x mais 1, quando x tende a 1. E aí, como essa função é contínua no 1, eu posso só substituir. Então, fica 1 mais 1, que vai dar 2. Tudo bem? Aí a pergunta, a função g, ela é contínua nesse ponto? Sim, porque ela é contínua em todo o seu domínio, é uma função potência. As funções potências são contínuas em todo o seu domínio. E qual é o domínio da função raiz quadrada de x? O domínio da g são todos os reais positivos. Tudo bem? Como o 2 está nesse conjunto, então a função g é contínua nesse ponto. Então, você escreve, né? Como g é contínua em 2, pois g é contínua em todo o seu domínio, justifica, tá? É contínua em todo o seu domínio. Zero a mais infinito. Então, deixa eu fazer para cá, para o outro lado. Então, o limite, quando x tende a 1, da raiz quadrada, x quadrado menos 1 sobre x menos 1, vai ser igual, aí agora eu posso pegar a g, que é a raiz, e tirar do limite. Então, trago esse limite agora para fora, essa raiz agora para fora. Raiz quadrada
do limite de x² menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada desse limite que deu quanto? 2. Raiz de 2. Pronto. Ok? Alguma dúvida? Belezinha. Beleza. Vamos para a letra C. Tem que falar o nome agora? De novo? Precisa falar de novo o nome? Bem, eu vou fazer logo a minha pergunta. Caso essas definições, eu não sei a palavra certa, mas essas regras para ser aplicado ao teorema, as hipóteses não sejam válidas, como que a gente calcularia? Aí depende do limite. Depende da coisa. Depende da questão. Entendi. Não tem como te falar isso porque vai depender da questão. Mas se as hipóteses não forem atendidas, não podes usar o teorema. Entendi. Ponto. Tá bom? Aí tem que dar um outro jeito para... Tem que arrumar um jeito para resolver. Tá. Arrumar um pai de santo, alguma coisa. Mas tem Então que tentar resolver. Tá? Ok. Olha a letra C. Essa letra C é legal. Presta atenção nela. Limite. Quando x tende a 1, de 3 menos x ao cubo elevado à quarta menos 16 sobre x ao cubo menos 1. Essa daqui parece estar mais complicada, né? Pergunta: tu consegues identificar uma composição que resulta nessa função aqui? Olha bem. Consegues identificar alguma composição? Duas funções que compostas resultam nessa. Alguém? Não, né? Eu também não. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui, nesse limite, a gente vai usar uma técnica que se chama mudança de variável. Tá? Que a gente também vai utilizar essa técnica mais à frente em outros conteúdos, tá? Mas a gente vai fazer uma mudança de variável no limite. Ah, professor, como é que eu vou saber que eu tenho que fazer uma mudança de variável? Como é que eu vou saber que eu tenho que resolver o limite pelo teorema da função composta? Treinando, cara. Não tem outro jeito. Quanto mais tu resolver exercício, na hora que tu vê aquela questão, tu vais... Ah, esse daqui eu acho que dá para fazer desse jeito. Tens um feelingzinho, tá? Uma intuição. Mas isso só se adquire com treino, só resolvendo exercício, tá? Mudança de variável. Fazer uma mudança de variável no limite é você pegar uma parte da tua função e substituir por uma outra variável, uma outra letra. E ver se tu consegue arrumar a tua função original, modificar ela de uma forma que apareça uma outra função que com essa outra função tu saiba trabalhar. Tá? Então a mudança de variável aqui, observa, qual é o fator que você acha que está te dando mais problema aí? Que parte dessa função está te dando mais problema? É esse 3 menos x ao cubo, sim ou não? Esse 3 menos x ao cubo está te dando mais problema. Então, eu vou fazer a seguinte mudança de variável. Eu vou chamar de u a função 3 menos x ao cubo. Tudo bem? Vou chamar de u a função 3 menos x ao cubo. E aí, quando eu faço isso, olha só, esse limite aqui vai passar a ser igual ao limite. Eu não vou colocar ainda esse cara, que vocês vão ver por quê. Estou substituindo isso por u. Então, vai ficar u à quarta menos 16 sobre... Só que quando eu faço a mudança de variável,
eu tenho que mudar. Se estou mudando de x para u, onde tem x eu tenho que colocar u. Tenho que dar um jeito de colocar u. Então, se eu venho bem aqui, ó, aqui tem o x ao cubo e aqui tem o x ao cubo. Você concorda que eu posso sair daqui e fazer o seguinte, ó? Vou passar esse x para cá e esse u para lá. Então, vai ficar x ao cubo igual a 3 menos u. Concorda com isso ou não? Tudo bem? Então, no lugar do x ao cubo, aqui, eu vou colocar quanto? 3 menos u. Então, vem bem aqui, ó. 3 menos u menos 1. E isso aqui vai ser igual, ó, ao limite. Observa que eu ainda não coloquei ainda o x, né? Que no caso não vai ser mais x, vai ter que ser u, tendendo para alguma coisa. Daqui a pouco eu coloco. Então, aqui ficou u à quarta menos 16 sobre 3 menos 1, 2 menos u. Agora parece que melhorou. Concorda ou não? Porque se você tiver a visão além do alcance, você já vai ver que isso aqui, ó, você pode reescrever como uma diferença de quadrados. E aí você vai poder usar um produto notável e alguma hora vai aparecer alguma coisa para você cancelar aí. Tá? Só que nós temos um problema bem aqui, ó. E aí você tem que analisar essa mudança de variável que tu fizesse. Você tem que analisar o seguinte, ó. Onde é que eu posso fazer? Eu vou fazer bem aqui assim, ó. Isso aqui é muito importante que você faça. O limite original, o x tende a 1. Sim ou não? Então você vai fazer assim, ó. Bom, quando o x tende a 1, o u vai tender para quanto, pessoal? Quando o x se aproxima de 1, o u é igual a 3 menos x. Então, quando o x se aproxima de 1, o u vai se aproximar de quanto? Essa função não é contínua? Então, para eu calcular o limite dessa função quando x tende a 1, basta que eu faça a substituição. Então, quando x tende a 1, o u vai se aproximar de 3 menos 1, 2. Entendeu a brincadeira? Vou anotar bem aqui para vocês não esquecerem. Isso é muito importante. Se você não fizer essa mudança aí, você vai errar a questão, tá? Observação. Eu chamei o u de 3 menos x ao cubo. Então, eu vou calcular o limite de u quando x tende a 1. Ou seja, eu estou calculando o limite de u, que é 3 menos x ao cubo, quando x tende a 1. Só que esse limite, isso aqui é uma polinomial, é contínua, então é só substituir. Então, é 3 menos 1 ao cubo, que dá 2. Ou seja, o limite de u quando x tende a 1 é 2. Que significa que quando x tende a 1, o u tende a 2. Tá claro agora? Belezinha? Então, agora eu venho bem aqui e boto o u tendendo a 2. U tendendo a 2. Dessa nova função. E essa daqui é mais fácil de trabalhar. Compara isso com esse troço aqui. Não tem nem comparação. Né? E o que a gente pode fazer agora? Eu não posso substituir direto, porque eu vou ter um problema no denominador. Então, tenho que mexer ainda nessa. Né? Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Quando u tende a 2. Aí, aqui, eu vou escrever assim, ó. U ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Tudo bem? Tudo isso dividido por... Aqui, vou deixar ainda assim. 2 menos 1. 2 menos 1. Agora eu vou ter que ir para cá, tá? Então, de lá vem para cá. Igual. Vou repetir aquele limite. Limite de u ao quadrado, menos 4 ao quadrado, sobre 2 menos u, quando u tende a 2. Então, isso aqui vai ser igual. Limite, quando u tende a 2, diferença de 2 quadrados. Então, eu escrevo primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo, certo? Então, é o primeiro mais o segundo, vezes o primeiro menos o segundo. Tudo isso dividido por 2 menos u.
Beleza? Então isso aqui vai ser igual. Limite, quando u tende a 2. E aí, eu quero que apareça alguma coisa 2 menos u. Então onde é que eu posso mexer ainda? Posso mexer bem aqui, sim ou não? Porque o 4 nada mais é que 2 ao quadrado. Eu vou fazer uma diferença de quadrado de novo. Então isso aqui vai ser u ao quadrado mais 4 vezes, aqui fica u mais 2 vezes u menos 2. Belezinha? Tudo isso dividido por... Tudo isso dividido por... Aí bem aqui, ó, não é 2 menos u? Só que eu já estou vendo que eu vou cancelar esse cara com esse. Só que eu não posso cancelar direto, porque aqui é u menos 2 e aqui é 2 menos u. Mas o que eu posso colocar? Eu posso colocar o menos 1 em evidência, bem aqui. Vai ficar menos u menos 2. Correto? Aí agora eu venho aqui, esse com esse, e posso efetuar o cancelamento. O que foi? Difícil? Não, é só treino. Então, olha lá. Então, é limite... Oh, meu Deus. Limite, quando u tende a 2, de u ao quadrado mais 4 vezes u mais 2. E agora essa é fácil. Porque essa é uma polinomial fatorada. É contínua em 2, então é só substituir o 2. E aí substitui. Isso aqui vai ficar 2 ao quadrado mais 4 vezes 2 mais 2. Que vai dar 4 mais 4, 8. Vezes 2 mais 2, 4, igual a 32. Pronto. Obrigado, já ia perder metade da questão, já pensou? Bem, aqui tem um menos, aqui tem um menos, aqui tem um menos, aqui tem um menos. Menos 32. Era só para ver se vocês estavam atentos, né? Beleza, pessoal? Alguma dúvida? É difícil? À primeira vista, sim. Mas não é. É treino. É prática. Tá? Você chegar na tua casa, ao invés de descansar, vai resolver limite. Mais uma. Já temos tempo. Vamos resolver questões, tá? Essa outra aí, ó. Limite da raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1 quando x tende a menos 1. Tá, deixa eu anotar aqui. Limite, letra D. Quando x tende a menos 1, da raiz cúbica de x mais 2 menos 1 sobre x mais 1. Quanto que é esse limite? Tá? Então, novamente, né? Observa, eu não posso substituir direto, porque eu vou ter um problema no denominador. A função não está definida em menos 1. E, a priori, você consegue identificar uma composição de funções aí? Não, né? E só abrindo parêntese, quando eu faço uma mudança de variável, eu estou compondo funções. É porque eu estou substituindo aqui uma outra função u. Tá? Então, não foge do conteúdo que a gente está vendo. Tá? Então, a priori, eu não consigo visualizar isso como uma composição de duas funções. Então, o que eu posso tentar fazer novamente? A mudança de variável. Tá bom? Só que, onde é que está me dando mais problema aí? Essa raiz cúbica. Então, eu venho bem aqui e vou chamar de u essa raiz cúbica de x mais 2. Tudo bem? Bom, fiz essa mudança de variável.
Então eu venho para cá agora, para esse limite. Vai ficar assim, ó. Esse limite vai ser igual ao limite. Não vou colocar ainda aqui o intervalo de tendência, ponto de tendência. Raiz cúbica de x mais 2 eu chamei de u, então aqui vai aparecer u. Menos 1 sobre mais 1, só que no lugar do x eu não posso colocar x. Tem que colocar alguma coisa dependendo de u. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou elevar o cubo, os dois lados, para eu tirar o x daqui. Entendeu a brincadeira? Então vai ficar assim, ó. U ao cubo igual a x mais 2. Certo ou não? Então o x vai ser igual a u ao cubo menos 2. Pronto. Tudo bem? Aí eu venho bem aqui no lugar do x e coloco u ao cubo menos 2 mais 1 que já estava aqui. Ou seja, ajeitando isso aqui vai ser o limite. Não coloquei ainda aqui a tendência de u menos 1 sobre u ao cubo menos 1. E essa daqui tá bonita, né? Essa daqui a gente sabe fazer. Só que eu preciso ver a tendência aqui do limite, né? Para onde o u vai tender. Aí eu olho para cá. Tá? Olha para cá. Quando o x tende a 1 negativo, a menos 1, o u vai tender para quanto? Para 1. Né? Porque essa função é contínua em menos 1. Então é só substituir. Menos 1 mais 2 dá 1. Raiz cúbica de 1 dá 1. Então o u vai tender para 1. Então eu venho bem aqui agora e coloco o u tende a 1. O u tende a 1. Belezinha? E aí agora é só organizar, né? Isso aqui vai ser igual ao limite. Quando u tende a 1, de u menos 1 sobre... E esse denominador, como é que eu posso reescrever isso aí, hein, pessoal? Posso fazer u ao cubo menos 1 ao cubo. Né? Então eu tenho uma diferença de cubos. Vocês lembram do produto notável que resulta a diferença de cubos? Quanto que é a ao cubo menos b ao cubo? Isso aqui é a menos b vezes a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado. Estão afiados, né? Estou gostando de ver. Todo mundo já conhece esse produto notável? Se não conhece, estão apresentados, tá? Para você verificar a veracidade desse produto notável, basta multiplicar aqui, ó, fazer a distributiva, você vai ver que é verdade isso aqui. Tá bom? Diferença de cubos, cuidado, tá? Muito importante. Então eu venho aqui, ó, vou reescrever como uma diferença de cubos isso aqui. Então isso aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar u menos 1, olha para cá, ó. U ao cubo menos 1 ao cubo. U menos 1 vezes u ao quadrado mais u vezes 1 mais 1 ao quadrado. Vai ficar aqui, ó. Vezes u ao quadrado mais u vezes 1 mais 1 ao quadrado. Belezinha? Aí agora, ó, esse cancela. Então isso aqui vai ficar igual ao limite. Quando u tende a 1, de 1 no denominador, desculpa, no numerador, dividido por u ao quadrado mais u vezes 1 dá u, e 1 ao quadrado dá 1. Essa função é contínua em 1, é só substituir. Então vai ficar 1 sobre 1 ao quadrado mais 1 mais 1, que vai dar 1/3. Pronto. Ok? É bonito, não é bonito? É legal.
Tá bom? Dá para fazer mais uma. Dá. Olha essa. Seja f definida em R. Quanto mais a gente exercitar, é melhor. Seja f definida em R. Suponha que o limite quando x tende a zero de f de x sobre x é igual a 1. Letra A. Calcule o limite quando x tende a zero de f de 3x sobre x. Quanto que é esse limite? Quanto que é esse limite? Se o limite de f de x sobre x é 1, quanto que vale o limite de f de 3x sobre x quando x tende a zero? Como é que a gente faz essa daí? Muito bem. Eu posso fazer uma mudança de variável. Vou olhar para esse 3x e vou chamar ele de u. U igual a 3x. Quando eu faço isso, esse limite aqui, eu vou colocar bem aqui. Fazer uma mudança bem aqui. U igual a 3x. Quando eu faço isso, esse limite vai ser igual ao limite de f de u, só que onde tem x, eu tenho que trocar por alguma coisa envolvendo u. Então, isso aqui vai ficar x igual a u sobre 3. Concorda ou não? Espera aí. Tá? Então tem que chamar o x de u sobre 3. Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Limite de f de u sobre o x, que é u sobre 3. Tá bom? Só que eu tenho que trocar esse camarada aqui. Então eu vou analisar. Quando o x tende a 0, o u tende a quanto? A 0 também. Só substituir o 0 aqui, u vai dar 0. Então, aqui o u tende a 0. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar assim, ó. Limite. Vou fazer aqui. Limite. Quando u tende a 0, de f de u sobre... Aqui eu tenho uma divisão de frações. Você conserva de cima e multiplica pela de baixo. Invertida. Certo? Então, aqui vai ficar 3. Vou colocar esse 3 bem aqui. 3 vezes o f de u sobre u. Belezinha? Aí, pelas propriedades dos limites, que nós já conhecemos, quando eu tenho uma constante, eu posso tirá-la do limite. Então, isso aqui vai ficar igual a 3 vezes o limite, quando u tende a 0, de f de u sobre u. Sim ou não? Pergunta. Quanto que é o limite, quando u tende a 0, de f de u sobre u? Quanto que é esse limite? Está bem aqui, ó. É 1. Ah, professor, mas aqui é x e aqui é u. Não importa. Para qualquer letra que você colocar, o f de qualquer letra sobre qualquer letra, quando essa letra tende a 0, é 1. F de casinha sobre casinha, quando casinha tende a 0, é 1. F de florzinha sobre florzinha, limite da f de florzinha sobre florzinha, quando florzinha tende a 0, é 1. Sempre. Belezinha? Então, isso aqui, esse limite é 1. Então, o resultado fica 3 vezes 1, que dá 3. Beleza? Alguma dúvida? Então, mudança de variável. É uma técnica muito, muito, muito importante, tá, pessoal? Muito importante mesmo. Faltam 3 minutos, né? 4 minutos. Bora tentar fazer mais essa aqui, ó.
a questão, a letra B, ainda utilizando aquela hipótese. Tá? Letra B, eu quero o limite, quando x tende a 1, da f de x² menos 1 sobre x menos 1. Aí olha só essa daqui. Se eu conseguisse fazer com que aparecesse um x² menos 1 aqui embaixo, ficaria legal, porque eu teria o f de uma variável, uma função aqui, sobre a função. E aí eu recairia nessa hipótese. Concorda ou não? Tem como a gente fazer aparecer um x² menos 1 aqui? Multiplico pelo quê? X mais 1 em cima e embaixo. Muito bem. Multiplico por x mais 1 em cima e embaixo. Eu estou alterando a minha função? Não. Então, isso aqui vai ser igual ao limite do x tende a 1 do f de x² menos 1 sobre, aqui vai ficar bacana, que vai ficar x² menos 1. Tudo isso multiplicado por x mais 1. Concorda ou não? Só que agora, pelas propriedades do limite, eu tenho o limite do produto. Limite do produto é igual ao quê? Produto dos limites. Então, isso aqui vai ser o limite, quando x tende a 1, de f de x² menos 1, sobre x² menos 1, vezes o limite, quando x tem, de x mais 1, quando x tende a 1. Tudo bem? Aí, esse limite da direita, desse produto aí, ele é bem fácil de ser calculado. Vai ser igual. Esse limite aqui, ele é quanto? 2, só substituir, porque a função é contínua nesse ponto 1. Então, vai ficar igual ao limite da f de x² menos 1 sobre x menos 1, x² menos 1, quando x tende a 1, vezes 2. O problema ainda está aqui. Primeira coisa, aqui o x está tendendo a 1. Aqui na minha hipótese, o x está tendendo a 0. E aqui é só f de x, x, e aqui eu tenho x² menos 1, x² menos 1. Então, o que eu posso fazer? Uma mudança de variável novamente. Tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, de u, o x² menos 1. Quando eu faço isso, eu analiso o intervalo de tendência. Então, quando x tende a 1, o u tende a quanto? Quando x vai para 1, o u, que é x² menos 1, vai para quanto? Para 0. Só substituir o x igual a 1 aqui. O u vai dar 0. E tende para 0. Tudo bem? Então, esse limite agora, vem para cá, ó, ele vai ser igual ao limite, quando u tende a 0, do f do x² menos 1, que é u, sobre o x² menos 1, que também é u. E esse limite todo multiplicado por 2. E esse limite todo é quanto? Por hipótese é 1. Então, isso aqui fica 1 vezes 2, que dá 2. Tudo bem? Alguma dúvida? Na próxima aula a gente resolve mais umas, tá? Até a próxima. Estudem, tá, pessoal? Resolvam bastante limites.